Segunda parte do consultório, vamos agora entrar na especialidade de Oncologia. Se tiver dúvidas sobre esta especialidade, que tem muito que se lhe diga, pode e deve ligar o 225-083-204. Fica inscrito na nossa lista de chamadas e poderá habilitar-se então a tirar a sua dúvida com a nossa segunda convidada desta tarde, a doutora Sónia Rego. Muito boa tarde, médica oncologista, obviamente. Doutora Sónia, as férias foram boas? Ainda não tinha vindo cá? Não. Depois das férias? Também. Muito bem, e temos hoje um tema que poderá ajudar muitas pessoas, nomeadamente quem, infelizmente, vamos dizer assim, porque é assim que as coisas são, tem uma consulta, umas primeiras consultas relacionadas com a oncologia, não é? E muitas vezes, às vezes, o cenário não é assim tão bom. E, portanto, fica um pouco confuso, porque quer o diagnóstico, que assusta um bocadinho, quer os próprios termos, podem confundir muito e depois a pessoa fica ansiosa, chega a casa e tem uma série de dúvidas porque não sabe exatamente e já não se recorda bem dos termos. Portanto, é importante falarmos disto. Exatamente, e dá muitas vezes aso até a más interpretações e também temos a internet que também as pessoas vão pesquisar. Portanto, o fato de os médicos terem essa preocupação também, tentarem falar uma linguagem não técnica, porque não estou a dizer que isso é fácil, porque no fundo o nosso dia-a-dia estudamos com linguagem técnica, falamos uns com os outros com linguagem técnica, mas realmente quando estamos diante do doente convém falar uma linguagem que seja acessível a quem não seja da área, que é a grande maior parte dos nossos doentes. O que nós nos apercebemos é que um grande número de pessoas acabam por consultar por fazer uma consulta de segunda opinião apenas para descodificar os termos que não perceberam na consulta do seu médico. E às vezes são termos relativamente, eu ia dizer simples, mas não é bem comuns. São os termos tão comuns para um oncologista que às vezes esquecemos que quem está à nossa frente, a grande maior parte das vezes, é a primeira vez que se está a deparar com aqueles termos. Que está a ouvir, não é? Aquelas palavras, não é? Já basta aquele baque que está a receber a notícia. Portanto, tudo isso também vai influenciar, se formos os mais explícitos possíveis, vai influenciar numa boa relação médico-doente e, com isso, aumentar o grau de confiança no doente para com a equipa médica, que é importante. Esta relação médico-paciente é sempre importante, mas é verdade que na oncologia ganha ainda outros contornos, não é? Porque é uma luta que se vai começar, que se vai iniciar e há ali dois soldados que têm que lutar juntos, não é? E em conjunto. Portanto, em oncologia, eu costumo dizer, e mesmo com outros meus colegas de outra especialidade, porque eu tenho a mania que a oncologia é uma área especial e há um apego ao doente e aos familiares do doente muito grande, de ambas as partes. É uma especialidade que acaba por, muitas vezes, sentirmos mais sugados, porque às vezes o próprio doente quer mais do que aquilo que nós podemos oferecer e nós queremos oferecer mais do que aquilo que é possível. Agora, o que se ganha com isso é muito, porque qualquer melhoria que haja é maravilhoso, não é? E se conseguirmos pelo menos fazer o melhor e o doente estar mais tranquilo, esclarecido, por exemplo. Isto é importante, não é? Esta primeira fase de esclarecimento, de passagem de informação, é essencial para haver essa confiança, porque uma pessoa que não sabe, para além de estar muito mais ansiosa, o que não é bom para um tratamento, imagino eu, não é? Claro. Para qualquer tipo de tratamento, acaba por deixar as pessoas mais fortes, não é? Se as pessoas tiverem esse nível de conhecimento. E não é? É importante porque o doente é o principal
personagem desta história. Portanto, o doente tem que saber exatamente do que estamos a falar. Portanto, aquilo que há muitos anos atrás havia uma distância grande entre médico e doente, hoje em dia nós temos a certeza que isso não faz sentido nenhum. O doente tem que também coparticipar nas decisões e para isso ele tem que estar esclarecido. E para estar esclarecido, nós temos não só que propor o tratamento mais indicado, fazer o diagnóstico correto, como é óbvio, mas também explicar-lhe de forma a que ele entenda, porque cada qual sabe da sua área, não é? Portanto, há determinados termos técnicos de todas as áreas, são específicos, portanto, as outras pessoas de outra área não têm que o saber. Isso. Então, na sua perspectiva e da sua experiência, quais são os termos, por exemplo, com que às vezes criam mais dúvidas e que seria tão simples se houvesse esse cuidado de interpretar e de fazer chegar, passar uma mensagem mais clara ao doente? Olha, Rafaela, por incrível que pareça, o próprio termo oncologia é um termo que não é subejamente conhecido. Não muitas é. Porque não é... Ora bem, há especialidades que o próprio nome está perfeitamente ligado ou ao órgão em questão ou à patologia em questão. Oncologia, que está ligada às neoplasias, cancros, quer dizer, não é parecido. Não, oncologia... se tivesse, nós sabemos a origem do nome, mas se tivesse, por exemplo, outro nome, se fosse, como se chama no Brasil muitas vezes, é cancerologia, se calhar as pessoas iam relacionar mais. Oncologia, às vezes, o doente chega à nossa consulta, enviado por um colega que terá, eventualmente, ou realizado uma cirurgia e o resultado deu que era um tumor, e às vezes dizem assim, isso é a prática do dia-a-dia, vou-lhe marcar uma consulta de oncologia, está bem? Está bem, doutor, está bem, pronto e tal. Depois vão à consulta de oncologia, chegam à consulta de oncologia sem saberem muito bem. E levam um susto. E isso não é tão poucas pessoas como se pode imaginar. A oncologia não sabem muito bem o que é que estão ali a fazer. Portanto, devemos sempre perguntar primeiro o que é que sabe da doença, porque é que está aqui, sabe porque é que está aqui, e realmente a resposta que nós temos muitas vezes não, eu fiz uma cirurgia, está tudo bem, agora mandaram-me para aqui. E depois de explicarmos, às vezes ainda perguntam, mas é um tumor maligno ou é benigno? Portanto, há sempre um caráter muito negativo. Muito pessimista no que depois diz respeito à palavra tumor e à palavra cancro, não é? Sim, e também há aquele caráter de alguma negação, porque se soubessem, oncologia é a ciência que estuda os tumores malignos ou neoplasias. Neoplasia é outra palavra que nem todas as pessoas entendem. Nem têm que entender, portanto, isto não estamos aqui, são termos técnicos, não é? Portanto, certo. Nós, enquanto médicos, eu mesmo quando venho aqui, eu tento dizer cancro, neoplasia, tumor, na mesma frase, para frisar bem o que é que estamos a falar, porque neoplasia não é uma palavra também conhecida por... Eu própria aprendi o que é que significava neoplasia quando comecei a fazer este programa, não é? Portanto... Percebe? E é isso, mas se formos para trás, a própria oncologia não é tão... o seu conhecimento não está tão diversificado assim como se possa imaginar. E estamos a falar de pessoas de uma faixa etária reconhecida ou marcada ou não é transversal este problema relativamente aos termos? Porque às vezes nós tendemos a pensar que é geracional. Mas não é, não é? Não é. É transversal e isso tem alguma lógica. É como agora vocês me começarem a falar de termos técnicos do estúdio. Audiovisual, exatamente. Não é? Quer dizer, eu não vou entender, vou achar que estão a falar outra linguagem e se não me explicarem o que não vou saber. Portanto, eu acho que tem a ver com tudo, cada qual entender a sua área. O que temos é que ter a noção
se estamos a falar para o nosso doente e estamos a querer criar uma boa relação médico-doente, convém começarmos por aí, falarmos a mesma linguagem que ele nos entenda. Portanto, dizer o que é um cancro, dizer sim, está cancro lá... Cancro também é uma destas palavras, não é? Um destes termos, vamos dizer assim. Exatamente. Portanto, o cancro é como uma neoplasia, tumor maligno, são sinónimos, que é um crescimento de células anormais. Ou seja, não há um crescimento, há uma célula que é a ovelha negra das células, portanto acaba por ter um crescimento anormal. Isso vai se multiplicando e muitas vezes através da corrente sanguínea ou dos vasos linfáticos, que também, descodificando, corrente sanguínea são as veias e as artérias que nós habitualmente as pessoas conhecem, até porque se vê, não é? Muitas das vezes, as veias pelo menos, essas células vão caminhando para outro local que não originário. E aí são as chamadas metástases, que também é uma confusão as pessoas. O que é que são metástases? As metástases são quando o tumor não está somente confinado ao local de origem e através de um desses fatores, ou vasos sanguíneos ou corrente linfática, migrou e alojou-se noutro local. Portanto, quase sempre também temos que explicar o que são as metástases. Em termos de tratamento e orientações de tratamento, é importante também, há dois termos que convém reforçar, não é? O tratamento pode ter intuito curativo, sim, porque no cancro existe o intuito curativo, e o tratamento com intuito paliativo. O tratamento com intuito curativo habitualmente atribui-se, fala-se quando estamos a nos referir a doenças localizadas. Temos um tumor em algum órgão, seja na mama, seja no pulmão, seja no intestino, no estômago. Portanto, habitualmente temos um tumor localizado. A grande parte das vezes esse tratamento passa por cirurgia e depois pode ou não ser complementado com quimioterapia ou radioterapia. Portanto, isso é um tratamento com intuito curativo. Nós, ao que parece, não é visível que alguma célula tenha escapado e haja metástases. Por isso nós falamos, em princípio, tem tudo para o tumor não voltar. Fica com uma vigilância apertada, como é óbvio, uma vigilância segundo o que está nas guidelines, nas guias de orientação, mas tem tudo para ficar curado. Quando é que nós falamos de tratamento com intuito paliativo? E aí o nome paliativo gera alguma confusão. Muitas das pessoas ficam inclusive desanimadas quando dizemos vamos fazer quimioterapia paliativa, por exemplo, ou tratamento paliativo. E daí também ser a nossa função, que já tivemos alguns temas cá de desmistificar o cancro, desmistificar a quimioterapia, também desmistificar a palavra paliativo é importante. Paliativo, normalmente, o que devem achar e o que devem questionar a doutora Sónia é, então chegou ao fim da linha. Exatamente. Porque paliativo nós associamos logo aos últimos cuidados de qualidade de vida que se pretende dar a um doente que vai ter um fim. Exatamente. E isso está errado? Está errado. Está errado principalmente hoje em dia. Existem inúmeros tipos de tratamento, passando eles por cirurgia, quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, imunoterapia, hormonoterapia, portanto, terapêuticas-alvo, uma série de tratamentos. De acordo com as estatísticas, sabemos que o cancro está cada vez a aumentar, mas também sabemos que a durabilidade, as pessoas duram muito mais. E duram Podem viver com aquela patologia com melhor qualidade de vida, não é? E não morrer do cancro. Exatamente. Nós hoje em dia, e eu acho que até eu já vi esse slogan em algum sítio, mas acho que deveria ser mais reforçado, cada vez mais
temos que aprender a viver com o cancro e não a morrer do cancro. Porque Tanto o cancro como doença crónica? Exatamente, que é o que muitas vezes está a acontecer. Então, quando nós falamos em tratamento paliativo, sendo que, se estivermos a falar do cancro como doença crónica, que já está metastizado e que, em princípio, vamos ter tratamento durante algum tempo, que pode ser ad eterno, com períodos de intervalo ou não, isso vai depender de cada tipo de tumor e a característica da pessoa que está doente, já se atribui o nome paliativo. Há doentes a fazer quimioterapia paliativa há 10, 20 anos, percebe? No mínimo, não é? Até pode ser mais. Agora, obviamente que depois... Então, porquê é que se utiliza esse termo? O que é que, na verdade, quer dizer paliativo? Vamos lá aprender todos. Ora bem, paliativo, o nome paliativo por si só, não sei se foi o termo bem atribuído ao que nós queremos dizer. Porque da sua origem, se calhar, já não foi o melhor escolhido. Não foi o melhor. É como a oncologia. É muito bonito, mas a partir do momento que eu me apercebo, eu e os meus colegas, que há um número significativo de doentes, chega à minha consulta sem saber sequer o que é a oncologia, se calhar tínhamos que mudar o nome para cancrologia, que também é cancerologia, como eu disse, que é, em alguns sítios no Brasil também se diz isso, acaba por ser mais fácil a pessoa entender. Paliativo assusta. Tratamento paliativo já está a morrer. Não necessariamente. Nós, há casos e casos, mas paliativo é a partir do momento que a nossa intenção é ou adormecer o tumor e o nosso objetivo major é até diminuir o tumor significativamente. Muitas das vezes, hoje em dia, com as técnicas, com os novos fármacos, até conseguimos muitas vezes com que ele desapareça, pelo menos sob o ponto de vista da imagem, de taques e até analiticamente, e a pessoa está com muito bom estado geral. E não deixa de ser chamado tratamento paliativo. Porque não lhe vai acontecer nada nos próximos tempos, não é? Supostamente, porque está melhor. Está melhor. Só que paliativo obriga... Isso deve assustar imenso logo as pessoas, exatamente. Doutora Sónia. Tratamento paliativo essa palavra eu não uso muitas vezes para com um doente. Porque já sabe que vai passar essa imagem, não é? Muitas vezes o que eu digo, explico. Ainda hoje de manhã fui passar a visita ao internamento e um doente disse-me que um colega esteve lá e disse assim: eu já sei que o senhor está sobre quimioterapia paliativa. Ui. E o doente ficou assustado. E eu disse: qual é a novidade? É o nome? O senhor já não sabia que tinha metástases, que tinha... só que estamos a fazer um tratamento prolongado, com intuito para adormecer, e no caso deste doente até teve muito boa resposta. Tem uma redução significativa da doença. Portanto, o nome paliativo vem de o facto de, quando se está a falar de tratamento paliativo, quimioterapia paliativa, é no fundo que já não está alojado no sítio original, mas que ou está avançado e não se consegue ir removê-lo, ir tirá-lo, ou então que as células já se espalharam para outro órgão. É alarmante? Não. Acabei de lhe dizer, há doentes a fazer anos e anos e anos e anos de tratamento. Porquê? É bom sinal. Primeiro que a toxicidade, ou seja, os efeitos laterais, os efeitos que a quimioterapia lhe possam fazer, ou a radioterapia, não são tão maléficos a ponto de fazer com que se tenha que parar o tratamento. Portanto, o nome paliativo é capaz de estar mal empregue, mas é isso que se usa. As pessoas só ficam sossegadas, imagino, quando a doutora Sónia ou os médicos, não é, dizem que já não existe, não é? Mas há essa... Sim, que já não há o cancro, não é? Mas não quer dizer que não se possa ter o cancro, mas estar devidamente vigiado, medicado e observado e viver muitos anos, exatamente, não é? E com qualidade de vida.
e com qualidade de vida, que é isso que cada vez mais se vê. É claro que quando temos um problema, seja ele de saúde, seja do que... Só quer é resolver, não é? Quer é resolver. Resolver é não ter o problema. Não ter. Agora, um tumor, ou quando surge um tumor, e nós propomos um tratamento que seja com intuito curativo, infelizmente, nunca ninguém pode garantir que ele não vai voltar. O intuito, a intenção é curativa, mas não quer dizer que ele não volte. Portanto, acaba por, em sistema de vigilância, ser muito parecido e é viver o dia-a-dia. Na parte paliativa, se tiver qualidade de vida e atendendo que quando prescrevemos o medicamento também temos que levar em consideração tentar não destruir, não diminuir a qualidade de vida do nosso doente. Isso dependerá muito do paciente que tiver à sua frente. Claro, por isso é que tem que ser adaptado sempre o tipo de tratamento ao doente que temos à nossa frente. E outros termos, doutora Sónia, que causem assim mais dúvidas e que seja e que note que costuma explicar já para não haver ali confusão? A própria radioterapia, as pessoas fazem confusão radioterapia e quimioterapia, portanto convém aqui discernir Sendo bem... que se acha sempre a quimioterapia pior, acha-se que a quimioterapia é pior. O que eu costumo dizer é assim, eu não quero dizer que a radioterapia é pior ou a quimioterapia é pior. Se foi proposto, parte-se do princípio que é o indicado para o doente. Portanto, é o melhor. É o melhor. A radioterapia, o que é? Aparentemente é aquela boazinha no início, mas que faz efeitos laterais mais tarde. E a quimioterapia, se tiver que fazer efeitos laterais, faz quase que de imediato, 2 ou 3 dias depois. A radioterapia é um tratamento localizado, portanto não se faz radioterapia ao corpo inteiro, é localizado habitualmente quando estamos diante de uma doença localizada ou então uma metástase localizada, ou então para ajudar, complementar uma cirurgia que foi feita, e é com radiações ionizantes, ou seja, é relativamente prático, é feito com um acelerador, um aparelho tipo um TAC, para o doente podemos definir assim, onde o doente está deitado durante 2 a 5 minutos, o máximo são 25 minutos. Cada sessão. Há tratamentos, dependendo do caso do doente, tratamentos de sessão única, isso há também em várias instituições, como também há tratamentos que têm que ser diários e pode demorar 5 a 7 semanas. Portanto, isso tudo vai depender do tipo de doente. Portanto, aquela história de que o meu vizinho ou o meu amigo só fez um tratamento em sessão única e porque é que eu não posso fazer, tem a ver com o tipo de tratamento. Portanto, isso é radioterapia. Aparentemente não se sente nada. Os efeitos da radioterapia muitas vezes começam 1, 2 ou 3 meses depois. A quimioterapia, que é o que toda a gente acaba por ter medo, no fundo não é nada, a quando da sua administração não é nada transcendente, a grande maior parte das vezes é por via endovenosa, é nas veias, pode ser também em comprimidos, cada vez mais há tratamentos em comprimidos, mas é feita num hospital-dia, tem que ser realizada em instituições que tenham capacidade para isso. Demora mais tempo cada sessão? Demora mais tempo, tem que ter também enfermeiras especializadas para lidar com esses medicamentos e, no fundo, o doente está no hospital-dia, num cadeirão ou numa maca, numa cama, e está deitado e a quimioterapia é como um frasco que está a infundir como se fosse soro para o vaso sanguíneo. Muitas das vezes, como estamos a falar de medicamentos muito fortes, é necessário a colocação de um catéter venoso central. O que é? É um dispositivo pequenino, do tamanho de uma moeda de 2 euros,
que se põe debaixo da pele, abaixo da clavícula. E aí... por tudo isso que já está a dizer que a quimioterapia é vista de uma forma um bocadinho mais negativa. É por tudo isso, porque a radioterapia... Mas não é necessariamente, não é? Não. Porque efeitos negativos vão ter as duas, não é? Sim, e efeitos positivos também. Que é por isso que elas existem, não é? Pretende. Agora, cada vez mais, o que nós tentamos é contrapor os efeitos negativos, a toxicidade, tanto da radioterapia quanto da quimioterapia. E as coisas estão bastante melhores, não é? Bastante melhores. A quimioterapia, hoje em dia, já se dá medicações, aquele que antigamente se ouvia falar, ter vómitos, mal-estar geral, falta de apetite. Hoje em dia já temos medicação que damos juntamente com a quimioterapia para diminuir esses efeitos. E o fato de haver esse dispositivo, esse catéter, que muitas vezes é mais fácil administrarmos por ali a quimioterapia, até porque às vezes há doentes que também têm necessidade de levar, que antigamente ficavam internados, agora já não precisam, levar um dispositivo de cerca de 10, 15 centímetros para casa, e a quimioterapia, no fundo, está ali em perfusão durante aquele período. O doente está completamente normal, não se sente nada. Muito bem, portanto são termos, lá está, que as pessoas vão falando e depois tendem a comparar situações e muitas vezes depois formam-se aqui bichos papões, em alguns casos, e muitas vezes os termos depois não correspondem à realidade. Chegamos ao fim do tempo da nossa segunda parte, mas a doutora Sónia Rego fica connosco para a terceira e última parte do consultório. Ligo 225 083 204 para tirar as suas dúvidas. Até já.